Paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estou aqui trazendo para você a segunda parte aí do nosso estudo, as 7 formas de Deus falar, lembrando que são estudos adquiridos na internet e nós compartilhamos com você aqui no Levando Jesus Compartilha no nosso canal, amém? Segunda forma de Deus falar com os anjos, Hebreus capítulo 1, versículo de 13 a 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Com o tempo, Deus sentiu a necessidade de enviar mensageiros à Terra para falar com seres humanos. A palavra anjo significa mensageiro. Embora se pinte muitos os anjos com semblante infantil, certamente eles são guerreiros de Deus para defender e cuidar dos servos do Senhor. A manifestação de anjos, muito abundante no Antigo Testamento, era para levar um recado específico de Deus para a salvação do seu povo e nunca para interceder interesses individuais. Algumas ocasiões onde a palavra anjo do Senhor aparece em letra maiúscula na Bíblia é porque a própria presença de Deus se manifestando para falar. Vejamos alguns exemplos em que Deus mandou anjos para falar com pessoas. Abraão, para anunciar o livramento de Isaque, lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 11 ao 15. Ló, para retirá-lo de Sodoma, lá em Gênesis, capítulo 19, versículo de 1 a 15. Jacó, quando lutou com o anjo do Senhor no val de Jaboque. Gênesis, capítulo 32, versículo 24. E viu um exército de anjo em Manaim. Gênesis, capítulo 32, versículo 1 e 2. Gideão, quando os anjos de Deus apareceu, quando os anjos de Deus recebeu o seu holocausto. Está ali e tocou sobre o sacrifício, né? Quando ele recebeu o holocausto, tocou sobre o sacrifício que incendiou com o sinal de que Deus recebera a oferta. Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 20 a 22. Agar, quando estava no deserto, e o anjo de Deus lhe falou, Gênesis capítulo 21, versículo 17. Zacarias, o sacerdote, quando estava no santuário, lhe apareceu um anjo anunciando o nascimento de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo de 13 a 18. Davi viu o anjo de Deus com a espada na mão. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de 16 a 17. Isaías viu um serafim no templo e um dos serafins pegou a brasa de fogo e lhe tocou os lábios. Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 6. Ezequiel teve a visão dos querubins. Ezequiel capítulo 1, você lê essa história. Daniel viu e falou com o anjo muitas vezes e quando foi lançado na cova dos leões,
Deus mandou o seu anjo para quê? Fechar a boca do leão. Daniel capítulo 6, versículo 22. Jesus foi confortado por anjos no deserto quando foi tentado por Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 11. E quando estava no Getsêmani, orando, Lucas capítulo 22, versículo 43. As mulheres no túmulo de Jesus, os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 5. Maria, para anunciar o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 18. Aos pastores, anunciando o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo de 8 a 15. Meu irmão e minha irmã, talvez você se pergunte se a nova aliança, ou nos dias de hoje, Deus ainda usa anjos para falar, e a resposta que eu trago para você aqui é sim. Ele usa anjos até hoje, quando quer. Mas nós temos a presença do Espírito Santo em nossos corações, que é maior do que os anjos ou qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo, ele disse que se até um anjo, preste bem atenção nisso, que se até um anjo vier a falar diferente do evangelho, devemos recusar. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. E tomar muito cuidado com ilusões, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Então, meu irmão e minha irmã, Deus fala através dos anjos. No próximo estudo, na terceira aula, aqui no terceiro estudo, vamos mencionar que Deus fala, que Deus, outra forma de Deus falar comigo e com você é através de sonhos e visão. Você não vai perder essa aula, né? Então, até lá, que Deus abençoe e a paz do Senhor.